Os bastidores da Doma de hoje, o Leonardo Feitosa vai explicar para a gente se ele teve algum mentor, alguém que ele se inspirou para seguir essa carreira de Dom. Nós sabemos, ele já contou para a gente, que desde criança, né, ele teve essa vontade, esse desejo de trabalhar com cavalo, mas a gente sempre sabe que tem alguém tem um ídolo no futebol, um ídolo em qualquer atividade que a gente gosta. E saber se o Leonardo teve algum ídolo também, e essa pessoa serviu de inspiração para ele, e ele efetivamente seguiu, teve alguma orientação dessa pessoa. Leonardo, conta pra gente como que foi essa sua trajetória na Doma, né? Sim, vamos lá. Não só na Doma, né? O legal quando a gente tem alguém a seguir, alguém a se espelhar. Então, assim, é interessante que a gente pense em alguém que não seja bom só naquilo que você deseja fazer, deseja aprender, mas seja bom como pessoa também, seja uma referência de pessoa, de caráter, né? E isso é importante. Então, às vezes, eu tenho um sobrinho que gosta muito de futebol e ele, às vezes, o Neymar, não sei o quê, mas o cara é muito bom de bola, mas não quero criticar aqui, mas a gente tem visto que ele não tem atitudes que eu gostaria que o meu sobrinho se espelhasse, né? Então, principalmente para a gente, assim, graças a Deus hoje, no mercado de cavalo, eu tenho algum prestígio e é importante que a gente consiga ser exemplo em outras situações também, né? Então, quantas pessoas a gente vê por aí que são muito habilidosas no que fazem, mas como homem, o caráter às vezes é falho e isso não serve de exemplo, né? Então, o que eu sempre falo aí nos cursos de Doma, né, que para mim isso não é só uma técnica, isso é uma filosofia de vida. Então, isso tem que estar presente a todo momento aí na nossa vida, não só quando você está mexendo com cavalo, mas mexendo com gente, em qualquer situação. E o cara que eu mais segui, assim, o primeiro curso, né, eu já comentei aqui, o primeiro curso que eu fiz com ele na vida foi em 1992, um ano depois que eu formei no Colégio Agrícola, eu estava interessado na parte de podologia, né, de cascamento, carregamento, fiz um curso com o Kenny, né, o Kenny Novo. E aí, depois, eu dei a sorte, quando vim para São Paulo, de encontrá-lo de novo e consegui segui-lo aí. E até hoje a gente é amigo. Inclusive, ele é casado com uma prima minha. Hoje ele mora nos Estados Unidos, mas a gente tem contato até hoje. Mas é a minha referência domando com cavalos, é minha referência como juiz, né? Ele foi no Brasil presidente do comitê de juízes da BQM, é juiz de prova, a conduta dele, eu sempre tinha ele como espelho, né? E como ferrador, e como horseman. Então é uma coisa que às vezes eu sempre penso, que hoje eu tenho vários alunos também que me têm como referência, né? Me têm como espelho, e aí a gente tem sempre que lembrar que hoje somos figura pública e que é importante que essa referência sejam positivos para os seus alunos, para os seus pupilos, né? E isso é muito importante. E particularmente do Kenny, Leonardo, tirando essa coisa da Doma, né, do profissional que ele é, o que ele te trouxe a mais, assim, que você falou, puta, esse cara aí, o cara é bom não só na Doma, mas que serviu como exemplo também para você, além do caráter dele que você já citou. No cavalo, você diz? Isso. Era um cara que o que você perguntasse de cavalo para ele sabia, entendeu? Ele sabe. Que eu conheça, ele é o maior horseman que eu já tive a oportunidade de conhecer e de conviver pessoalmente, né? Que a gente
eu trabalhei gerenciando áreas dele alguns anos, né? Então, era um cara que todo dia ele tirava uma carta da manga, era incrível, né? Um cara que sempre tinha uma saída, sempre tinha ali uma coisa para resolver. E algumas coisas que muitas vezes ele nunca fez, mas viu o pai, viu o avô fazer, né? Que eles eram do estado do Arizona e domava Mustang selvagem, trabalhava com gado, fazendas gigantescas, sem cerca, sem curral. Então, e isso é muito interessante, né? E até hoje, às vezes, quando eu tenho algumas dúvidas, né, e tenho algumas situações que eu gostaria de dar uma segunda opinião, ele é o meu pai dos burros, né, como diz o ditado aqui no Brasil. É para ele que eu ligo, para ele que eu peço conselhos e uma segunda opinião. Uhum. E assim, no mercado, né, o Kenny tem muito prestígio também nos Estados Unidos, é onde ele vive também, né? Mas assim, como que foi que você conheceu? A época ele já estava aqui no Brasil? Quando que você ouviu falar do Kenny pela primeira vez e isso gerou interesse em você conhecê-lo? Quando eu comecei na minha carreira, eu gostava bastante de domar cavalo, de montar, mas eu comecei a trabalhar com a parte de podologia, bastante assim. E ele no Brasil, ele era e é muito reconhecido nessa parte de ferrajamento, de tratamento de cavalos com problema, né, com problemas ortopédicos, muitos cavalos com laminite. E aí eu conheci através desse ponto. E muitas pessoas no Brasil o conhecem assim também, mas não sabem o quanto cavaleiro ele é, quanto ele entende de treinamento de cavalos e várias modalidades, né? Então, depois, quando eu vim para São Paulo, que eu reencontrei, tive a oportunidade de trabalhar junto, que eu fui conseguir entender o quanto ele era um entendedor de cavalos em todos os níveis, né? E aí é isso que eu tento passar para os meus alunos, né? Não adianta você saber só domar cavalo ou treinar uma modalidade. É importante que você entenda de cavalo, né? Então a gente fala, né, sobre os estudos de psicologia, comportamento e natureza de cavalos, a parte de manejo de cavalos, né? Do dia a dia de um centro equestre, de como o que seria ideal para como você construir de repente o seu rancho, você que está começando, né? Aonde colocar as cocheiras, o lavador, o embarcador, se for possível ter essa estratégia para a construção. Então, e assim, o bacana é que você consiga ter fundamento em tudo que você fala e que você fale e que você consiga persuadir a pessoa de que realmente é assim que funciona. E assim sempre foi com o Kenny, ele sempre tinha uma explicação do que, né, do que fazer e por que fazer, né? Isso também é uma frase muito importante do Jango Salgado, que é um cara que eu admiro muito também, e respeito muito, muito, um cara que eu também me espelho nele, né? Ele sempre nos cursos dele fala, quando você for fazer alguma coisa, você se pergunta, por que fazer? Para que fazer? Se você tiver a resposta para essas duas perguntas, segue em frente. Se você não tiver, vai buscar mais informação, né? E aí é bacana que hoje tem, né, vocês presenciam isso a todo momento chegando perguntas. Hoje eu tenho alunos no Brasil inteiro e fora do Brasil que, quando o negócio aperta, quando dificulta, eles me procuram para tentar sanar essa dúvida, né, ver onde errou ou por que aconteceu aquilo. E eu fico muito feliz, né, de hoje eu poder dar esse suporte aos meus alunos e principalmente de ter ganhado conhecimento para que eu possa ter esse conhecimento para dar o suporte, né? Porque também é importante que a gente saiba. E estudando sempre, né?
buscando sempre mais informação, e aí aí é uma reação em cadeia, né? A gente vai sempre buscando aí as pessoas que são as nossas referências, né? Então, eu tenho o Kenny, o Django, o Oscar Scarpati, né, como referência, o próprio Monty Roberts, que eu não conheço pessoalmente, mas estudei e admiro muito ele, né? Então, a gente vai sempre buscando as referências. Então, a reação é em cadeia, né? Então, vem do Kenny, aí hoje tem alunos que já são instrutores também, que já tem outros alunos que têm os meus alunos como referência, e assim a gente vai criando esse clima, esse ambiente de conhecimento. E o mais bacana é que a gente, sempre quando eu tenho um aluno que está se destacando, que está indo bem, eu sinto muito orgulho disso, né? Orgulho de ter feito parte do momento da vida dele, né? E é claro que não foi só eu, tiveram várias outras pessoas e até a experiência própria dele, né? E eu fico realmente contente quando isso acontece. Não existe nenhuma, assim, às vezes tem aquela coisa do aluno superar o professor, não tenho nenhum problema com isso, né? Eu quero mesmo que o cara siga em frente e que realmente possa dar o máximo dele, que eu possa ter feito parte da vida dele. Um cara assim é o Cristiano, né? Cristiano de Pina, lá de Rio Verde, cara que começou, não sabia nada, começou fazendo curso de doma há 10, 11 anos atrás, hoje é aí treinador de rédeas, multicampeão aí, está indo muito bem. Claro que ele buscou outros tutores também, né? Mas eu sei que ele tem uma gratidão muito grande de ter começado, e eu tenho muito orgulho disso, né? Assim como o Álvaro e vários outros alunos aí que já estão se destacando. O Oscar Scarpati também teve um papel bastante importante, né, Leonardo, nessa sua evolução, né? E conta um pouquinho para a gente assim, como que você conheceu o Oscar, como que você ouviu da primeira vez falar no nome dele? Eu estava dando um curso uma vez em São Paulo e uma moça me comentou sobre ele e eu fiquei muito curioso. Isso foi em 2005. E aí ele ia dar uma palestra não, um curso, na Universidade do Cavalo, e eu fui lá, né, no curso para conhecer o trabalho dele. E aí lá eu puxei conversa com ele, né, e já comecei meio que ajudar ele ali e ser proativo, né, para de repente facilitar a vida dele. E aí a gente, naquele dia, já começou a fazer uma amizade, que aí a gente começou, naturalmente, a conversar, e tínhamos alguns amigos em comum, porque naquela ocasião eu trabalhava no área do Kenny, que era o On Top, que é um centro internacional do cavalo. E a gente tinha muitos clientes argentinos, chilenos, né? E aí alguns desses clientes argentinos que eram nossos clientes já tinham sido clientes dele e eram amigos dele. E aí criou-se uma empatia muito rápida, né? E aí a gente começou eu comecei a ajudar ele, né? E a gente se ajudar em algumas coisas. Eu comecei a organizar alguns cursos para ele no Brasil e ficamos aí 2 anos. Todas as vezes que ele vinha para o Brasil, ele me chamava para auxiliá-lo, né? Então ele ficava na minha casa, eu buscava ele no aeroporto, organizei alguns cursos, fui em alguns que outros organizados para auxiliar a ele, né? Ficar de assistente. E aí conheci o Cristóvão, filho dele, a gente fez uma amizade muito grande também, né? Então, e aí é legal, porque aí a gente vai agregando, né? Então, eu já tinha muito a base do Kenny, né? E aí peguei a base da Dona Índia, eu tinha estudado bastante alguns outros treinadores,
né, como Monty Roberts, Ray Hunt, e aí você vai criando situações, às vezes, próprias até. E claro que a experiência do dia a dia, né? Então, hoje, a minha base é a Doma Índia, mas o bacana é que, assim, quando a gente fala em treinadores que se destacaram, né, que tem um nome no mercado, às vezes muda um pouco a técnica, mas o que eu sempre falo que é importante ser você fixar nisso é que a filosofia deve ser a mesma, né? A filosofia de não violência, de paciência, de comunicação, de relacionamento, e em todos esses caras que eu citei aqui, a filosofia é igual, né? E são e dessas pessoas, as que eu conheci, todos têm o mesmo perfil. São pessoas que sabem muito, são humildes, são tranquilas, têm estabilidade emocional e gostam de ensinar, né? E aí é mais ou menos neles que eu tenho a referência e serve como espelho. Várias vezes eu me peguei pensando assim, bem, numa situação dessa aqui, como que o fulano se comportaria, né? E aí a gente estava lembrando e tentando fazer igual. Então é legal que a gente, né, falando da minha experiência, de você conseguir, às vezes, pegar um menino novo que está começando e tal, e trabalhando a parte técnica de treinamento, mas também ajudando a moldar o caráter dessa pessoa, né, moldar a forma como ele se comporta aí no dia a dia. Então, tem vários alunos que já fizeram o depoimento de que depois começaram a trabalhar com minha técnica e usar tudo isso no dia a dia deles, e eles realmente mudaram de vida, mudaram de comportamento para melhor, é claro, né? E eu fico muito feliz com isso aí. Com relação assim a essa a divulgação do seu trabalho, né? Porque você há alguns anos atrás, você sempre já tinha essa sua linha de trabalho, mas hoje você consegue atingir um público assim, muito maior, tanto a nível aqui do Brasil como fora, né? Você tem vários alunos fora. Então, você teve algum espelho, assim, alguém que faz isso fora, por exemplo, nos Estados Unidos? Nos Estados Unidos tem muitos treinadores, né? O pessoal que trabalha do cavalo lá gosta de divulgar, fazer o marketing. Então, você teve algum mentor fora também? O cara faz um trabalho legal lá, eu posso fazer isso no Brasil? Sim, sim. Tem o grande amigo Wally Griffith, que tem uma escola, né, em Ohio, no estado de Ohio. Ele é treinador técnico também da Universidade de Ohio. Então, assim como a gente vê aqui não, a gente vê nos Estados Unidos, mas é mais evidente aqui, a gente vê que assim, as universidades lá, as escolas, dão um apoio muito grande ao esporte, né? Então, a gente vê mais no basquete, no beisebol, no futebol americano, mas não é diferente na parte de equitação, né? As grandes escolas, as universidades têm, e ele é esse técnico da Universidade de Ohio. E aí, a primeira vez que eu fui, eu conheci ele aqui no Brasil como juiz de rédeas, juiz da NCR-NRHA. Eu tive a oportunidade de ficar de scriber dele. Isso foi em 2004, 2005, por aí. E depois ele voltou aqui e julgou num Posto Futuro, no qual eu julguei junto, né, com ele, julgamos o evento juntos. E aí aumentamos o grau de amizade. E depois ele veio para fazer uma reciclagem de juiz, na qual eu participei, e também, naquela ocasião, eu fiquei meio que responsável por ele, né, de pegar no aeroporto, levar para o hotel e tal, e isso foi refinando aí a nossa amizade, nos aproximando. E aí, na ocasião, eu me recordo que
em 2008, eu tive a oportunidade de mostrar a Doma Índia para ele, aqui no Brasil, e ele me convidou em 2008 para ir no rancho dele, né, em Ohio, durante o All American Congress do quarto de milha, né, que é o maior evento de quarto de milha no mundo. É um mês de evento tá, na cidade de Columbia, em Ohio. E eu fui em 2008 e fiquei 20 dias na casa dele, ajudando, trabalhando. E aí foi quando eu comecei a despertar em outras situações, que até então eu o conhecia como juiz, mas eu também tive assim muita, eu gostava muito da forma da conduta dele como juiz, da forma como ele se comportava durante os dias de julgamento, com competidores que se dirigiam a ele. Então ele é um cara Caxias, né? E eu sempre fui muito Caxias também, mas muito respeitoso, muito educado com os competidores e tal. Então, eu também tive ele como referência. E depois, quando fui nos Estados Unidos, para ver como que ele conduzia com alunos, né, como eram as aulas no rancho dele. Eu me lembro que, na época, eles davam lá uma média de 500 aulas por semana no rancho dele. Claro que com vários instrutores. Então, a gente brinca que era de mamanda caducando, né? Então, tinha as criancinhas que iam aprender, até o pessoal de terceira idade que ia lá montar a cultura do cavalo lá, um pouco maior que a nossa. E aí eu, né, ficava observando como eram as aulas dele, como que ele se comportava com uma criança, com um idoso, né? Então, e aí tive a oportunidade de voltar lá mais vezes e ele ter contato com ele também em outras situações. Então, são pessoas que realmente se destacam na nossa vida e que a gente tem como referência. Uhum. E a mídia, né, em cima desse americano, ele divulga esse trabalho, né? Você já falou que ele é conhecido, né, como técnico, de uma universidade, inclusive, que é comum nos Estados Unidos. Mas, assim, perante a mídia, ele é bastante conhecido também? Sim, todo mundo respeita muito ele. Respeita muito. A última vez que a gente esteve junto, eu e a Catarine fomos em no fim de 2018, a gente foi num evento em Las Vegas, um evento de cavalo, e esse amigo e a esposa também foram, mas foram para a gente se divertir lá, se encontrar. Né? E aí era engraçado, porque, como a gente brinca, né, estava paisana, né, que não estava vestido de juiz, né, de terno, gravata, chapéu. Né? A paisana é numa camisa comprida e um boné na cabeça. E eu via a reação das pessoas quando o viam assim, né, ali conosco nos arredores do evento. Ué, o que você está fazendo aqui? Cadê? Não está jogando? Não, está passeando e tal. E aí os grandes treinadores de rédeas, assim, os caras que são os melhores do mundo, eu vi o respeito que os caras têm por ele. Entendeu? Então, isso é que é legal. Então, essas são pequenos detalhes para a gente que é profissional, que acaba, que assim, por mais que muitas vezes você esteja num evento à paisana, né, que você não esteja julgando ou competindo ou trabalhando, você vai lá para passear, porque o cara que gosta de cavalo, quando ele não está ali julgando, trabalhando, ele vai lá passear para ver os amigos, competir e tal. Mas você sempre está sendo visto também, você está sempre sendo avaliado e, às vezes, né, tem que tomar cuidado, você tem que saber que você é uma figura pública e que você está sempre sendo observado, né? Ainda mais hoje, com redes sociais, né, agora com cada dia mais alunos. E é muito bacana, porque os alunos começam a nos encontrar nesse evento, e quer vir, quer tirar foto, quer
né, fazer pergunta, e aí é a hora que o cara tem que ter, tem que ser realmente humilde, né? Porque às vezes, sim, claro que não acontece muito comigo isso, mas a gente vê aí com pessoas que têm mais conhecimento, acontece muito com artista, né? Que o cara acaba não tendo vida, né? Onde ele está, tem alguém querendo tirar foto, tal, né? Mas você realmente dá atenção para os seus alunos, para as pessoas que te admiram, né? É, é legal, assim, você ver essas pessoas que são referência para você e você acaba sendo parecido com eles, né? Porque eles são... Eu tento usá-los como espelho para mim. Uhum. Mas então, né, a gente resumindo, é muito importante você ter um mentor, né, Leonardo? Para quem quer começar uma carreira hoje, independente da atividade que seja, é importante você se espelhar em alguém, né? E como vem acontecido, né, bastante com você. Exatamente. Se eu pudesse dar um conselho aqui, eu tenho visto alguns treinadores que começaram do nada e que hoje estão com destaque no mercado, estão, né, ganhando dinheiro, ganhando prova. É assim, mantenha a sua humildade. Não precisa ficar metido e querer pisar nos meninos que estão começando, né? Se mantenha humilde, pô. Os caras vão te admirar muito mais por isso, né? Então, às vezes, por falta de cultura, ou por falta por ser moleque, né, não ter o amadurecimento, acabam tendo um pouquinho esse tipo de comportamento. Mas, e aí que é que o seu mentor, o cara que você se espelha, de repente vai fazer diferença. Uhum. Legal. E até porque, né, Leonardo, você, assim, essa coisa da mídia, você começou a trabalhar com isso já há poucos anos, né? Então a gente vê, comparando aí com um atleta, um jogador de futebol, por exemplo, que às vezes muito jovem, a pessoa começa a ter esse acesso, essa divulgação do trabalho dele, e aquele sobe rápido, ele não tem aí um preparo psicológico para suportar tudo isso, né? Aí é o caso de, por exemplo, vamos falar de um jogador de futebol, né? Se ele tiver um treinador, se ele tiver um técnico que saiba orientá-lo, né, provavelmente ele vai melhorar esse tipo de comportamento, né? E aí é a hora que o mentor faz a diferença, né? Uhum. Sim. Porque às vezes o moleque muito novo essa falta de amadurecimento mesmo, tem que ter alguém para ajudar. Uhum. E hoje teria alguma coisa que você diria para essas pessoas? Que tem muitas pessoas que querem, fazem o seu curso ou apenas acompanham você porque gostam do seu trabalho. Ou seja, às vezes ele quer aprender a domar ou às vezes não, ele quer simplesmente conhecer mais. Mas para aquela pessoa que, digamos, que quer seguir a sua trajetória, né, trabalhar com doma, ter destaque, além de aprender a domar, você teria um recado para dar para essas pessoas, um caminho, uma luz, né? Já que eles veem você como mentor, então você poderia orientar, você pode fazer isso ou aquilo. Assim, sempre tentar dar o seu melhor, né? Sempre buscar cada dia mais informação, independente do momento que esteja a sua vida, né? Então, não está relacionado diretamente ao momento que você está na sua vida. É importante que você crie as oportunidades para que você possa evoluir, que você possa crescer e que você possa criar a sua trajetória, né? Você só depende de você, não depende de mais ninguém, né? Claro, a pessoa fala, pô, o cara teve sorte, o cara, né? Mas não. Se você for determinado, se você buscar conhecimento, se você estiver preparado para a hora que a oportunidade chegar, com certeza você vai se destacar
em relação aos outros, né? Então, eu nunca tive, nunca pensei duas vezes quando a oportunidade chegou, nunca tive preguiça e sempre busquei e busco conhecimento e informação até hoje. Uma das coisas que eu mais, assim, me arrependo de não ter estudado inglês quando jovem, porque se eu tivesse estudado, eu teria tido mais oportunidade. E estou estudando hoje, depois de velho. Vou fazer 46 anos e hoje estou estudando inglês e tentando, né? E às vezes o cara fala, pô, mas você já tem, né? Já tem um prestígio, já tem um conhecimento, e, né? Tá, não, para mim não está bom. Eu quero mais, eu quero aprender mais, né? Então, aproveite as oportunidades, não deixa o cavalo passar arriado na sua frente, né? Então, a gente, às vezes, para os nossos alunos aí que, de repente, estão fazendo o curso online, não tem um cavalo para domar ainda, né? Não tem oportunidade, né? A oportunidade é você que cria, tá? E aí, siga firme que vai dar certo. Acredite nisso. Essa coisa de você acreditar, de você criar um ambiente para que tudo dê certo, depende de você. Seja otimista e não pessimista. Legal, Leonardo, essas palavras aí, né, com relação ao mentor, né? Então, eu acho que ficou bem claro para aqueles que se espelham em você, de repente querem ser um futuro Leonardo Feitosa, né? Então, a importância de você acompanhar aquelas pessoas, buscar informações, e você ter uma referência de como começar, né? Porque hoje eu percebo assim, as pessoas procuram muito passo a passo, né? Às vezes elas querem, mas onde começar? Porque são tantas informações que vêm truncadas, né? Picadas assim, então ela fica até meio perdida. Então é legal ela ter um ponto de partida, né, Leonardo? Exatamente. Claro que eu vou vender meu peixe aqui, né? De falar de, pô, acompanhar a gente nas redes sociais, assistir nossos vídeos, fazer os nossos cursos, e com certeza você vai estar se preparando para o que vem aí pela frente. E o Brasil tem essa escassez de pessoas boas dentro do mercado. O cara que fizer os cursos, que praticar e que for o cara que realmente quer, ele tem aonde trabalhar, ele tem como crescer. Isso eu não tenho dúvida nenhuma, né? E aí, claro, tem outros treinadores, outras pessoas, que eu busquei muitas informações com muita gente, mas o que eu sempre falo aqui, quem dera que se na minha época tivesse tudo mastigadinho como a gente entrega hoje nos nossos vídeos e nos nossos cursos, né? E a gente está cada dia tentando colocar mais informação dentro desse conteúdo aí dos cursos. Então, isso facilita demais. Na minha época eu tive que viajar, correr atrás, e não tinha nem telefone na época para se ligar. Hoje muita gente tira dúvida no WhatsApp, né? Manda mensagem. Naquela época não. Mas é isso aí. Vamos viver o hoje, a época de hoje. Hoje está muito mais fácil, né? A informação está aí para todo mundo, mas não adianta você ter só informação, não. Tem que ter força de vontade e coragem para encarar o serviço. Muito bom, Leonardo. Bom, se você que nos acompanha quer saber um pouquinho mais do Leonardo Feitosa, mais algum detalhe sobre mais alguma coisa, particularidade da vida dele que levou a fruir, né, todo esse trabalho que ele vem desenvolvendo, deixa seu recado aí no campo de comentários, tá legal? Esqueça de dar um like, isso aí ajuda bastante a fortalecer o canal. É isso aí, Léo. Beleza, valeu pessoal, até a próxima. Valeu, tamo junto.